Amém? Vamos então estar iniciando com a oração, apresentando esta aula. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos avançar bastante. Provavelmente eu termine um pouco mais cedo, porque hoje eu passei o dia quase todo passando mal, mas Deus é fiel, né? Estamos aqui. Aí provavelmente a gente termina um pouco mais cedo. Mas vamos orar. Senhor, te apresentamos este momento onde nós vamos estar aprendendo da Tua Palavra. Senhor, abre o nosso entendimento e revela o Espírito por detrás da letra para cada um de nós, para que possamos sair daqui edificados, para que possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas de outra forma, de maneira diferente, porque a Tua Palavra nos limpa, nos purifica, tira os defeitos, as manchas, as rugas dos nossos corações. Pai, nos dê graça para buscar entendimento e nos guia, Senhor, na Tua Palavra. Nos guia no entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar iniciando. A diferença entre salvação e reino ficou bem claro para os irmãos? Ótimo. Maravilha, né? Irmãos, esse é um dos segredos maiores da Bíblia. Você saber diferenciar, Pai do Senhor Marinês, você saber diferenciar esses dois assuntos. Você sabia que o livro de Mateus, por exemplo, 95% dele só fala de reino? Cerca de 5% vai falar de salvação. Mas o livro de Mateus, praticamente completamente, ele é sobre o reino. O livro de Lucas também. Só que o livro de Lucas fala um pouco mais de salvação. Mas o livro de Lucas é uns 85% sobre o reino. O único evangelho que fala mais de salvação é o evangelho de João. Esse é voltado para a salvação. Amém? Os outros evangelhos, reino. Jesus pregava muito o reino. Muito. E esse assunto é muito importante. E esse reino, como nós dividimos ele na aula passada, realidade, semelhança e manifestação. A manifestação do reino é um tempo de 1000 anos, um período de 1000 anos. Esse período, como é chamado na Bíblia, é chamado o período milenar. É o período onde todos os cristãos serão recompensados pelas experiências de vitória. Então, todas as experiências de vitória que você teve na sua vida, que você foi aprovado por Deus, você será recompensado no reino. É um período de 1000 anos para Deus te recompensar. Durante todo esse período de 1000 anos, Deus vai te recompensar. Deus vai retribuir tudo que você fez para Ele. Também vai fazer justiça por você, né? Tudo aquilo que te roubaram vai ter que devolver para você. É nesse período. Esse período milenar é o período da justiça. Hoje nós vivemos em um período que é da graça. Hoje a intenção de Deus é qual? É salvar pessoas. Mas vai chegar um momento que Deus vai querer fazer justiça. E é o período do milênio. Por isso que Deus ele é muito organizado e Ele trabalha por eras. E o período do reino, irmãos, vai ser uma coisa poderosíssima. É um período onde os vencedores vão estar governando as nações. Essas mesmas nações ímpias aqui, porque as nações ainda vão continuar ímpias. Nós vamos reger com vara de ferro. Não vai ser mais democracia, como você vota lá no candidato, não. Vai ser teocracia. Cristo vai colocar os seus governantes. Alguns vão receber 10 cidades para governar. Alguns cristãos vão receber 5 cidades para governar. Outros, 1 cidade. Então, cada um dos fiéis, dos vencedores, porque precisa ser vencedor para reinar. Cada um vai receber uma porção das nações. Vai ser um período muito poderoso, né? Nessa mesma terra. E outros cristãos que foram derrotados, eles vão ser enviados para as nações. Eles vão morar na terra. Eles não vão voar igual os vencedores. Porque os vencedores voam. Então vai ter... Parece coisa de filme, né? Vai ter as pessoas em carne, nessa época. Vai ter as pessoas em carne igual nós aqui. Porém, eles vão viver mais. Pode viver até mais de 1000 anos. Porque é o tempo da restauração de todas as coisas. A Bíblia chama desse nome. Tempo da restauração de todas as coisas. E as pessoas em carne vão viver esse período. Mas vai haver os glorificados, que vão estar voando. Então você vai poder acessar vários países rapidamente.
Você vai vir aqui no Brasil, pode ir lá em Israel rapidamente, porque você vai ter um corpo glorificado que voa. Os outros não, vão ter que pegar avião, comprar passagem, normalzinho. Está compreendendo, irmãos? Então nós vamos voar, você vai voar, né? Eu vou voar, glória a Deus. Você vai voar e vai ser algo poderoso, a natureza vai mudar, os animais não vão ser mais selváticos, o leão vai comer palha junto com o boi, as crianças vão brincar com os leões, as crianças vão brincar com serpentes e nada vai acontecer com elas, porque a natureza vai ser mudada. Os surdos vão ouvir, não vai haver mais surdos, não vai haver mais cegos. Esse período, quando Jesus vier, os surdos começarão a ouvir, os cegos começarão a ver. Amém? Então é um período poderosíssimo, nós vamos estar falando mais disso. Vai ser incrível essa jornada aqui com os irmãos. Mas hoje nós vamos iniciar sobre a formação do homem, a origem do homem, em Gênesis. Vamos estar iniciando aqui em Gênesis, mas também em outros versículos também, né? Não só em Gênesis. Gênesis 2, 7. Lucineide, pode ler, por gentileza? 2:7. Isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou Deus o homem do pó da terra, esse pó é úmido, porque no verso 6, veja, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então é um barro, nós vamos colocar aqui, ó. Esse barro, ele chama Baçar, né? É o Baçar, assim. Depois, Deus sopra o espírito, ok? O espírito humano. E o homem se torna alma vivente. Está vendo aí o homem tripartido em um só versículo? Deus soprou o espírito na matéria. A junção do espírito com a matéria despertou a alma vivente. Seu espírito e a sua alma têm origem em Deus, ok? Então você estava onde antes da fundação do mundo? Você estava em Deus. Deus perguntou isso para Jó e Jó não soube responder. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? E Jó não soube responder. Agora você sabe responder. Você estava em Deus. Então, seu espírito e a sua alma, tá? Espírito e alma, estava em Deus. Amém? Dentro de Deus. Você sabe que Deus é Pai dos espíritos. E Ele gera espíritos, assim como uma mulher gera crianças. Então a mulher ela gera criança, a mulher é uma projeção de Deus, porque Deus ele gera espíritos dentro dele. Por isso que ele é chamado Pai dos espíritos. E quando ele quer fazer com que alguém nasça, ele tira o espírito e a alma de dentro dele e coloca em uma matéria. É poderosíssimo isso, né? Porque você é formada, a sua alma é formada, a sua personalidade, suas emoções, suas vontades e seu espírito humano é formado dentro de Deus, dentro do interior de Deus, antes mesmo da Terra ser criada. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Antes disso você já estava em Deus. Agora, hoje que você tem um corpo, é que Deus tirou você de dentro dele e colocou no corpo. Nesse corpo natural que você tem. Mas você já estava em Deus antes da fundação do mundo. Tá? A Terra, ela tem, apesar da Terra ter 4,5 bilhões de anos, o homem tem 6 mil anos. Vai fazer 6 mil anos, né? Então o homem tem pouco tempo em relação à criação da Terra. Né? Amém, irmãos? E Deus é como? Vamos colocar aqui, como que é Deus? Deus é espírito, tá, irmãos? Então Deus é espírito. Vou colocar aqui, ó. Deus é espírito. Todo ser de Deus é espiritual. Lembre-se, não é o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala assim, Deus é espírito, fala do seu corpo. Ele é espírito. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, tá, irmãos? Ele é um espírito, vou colocar aqui do lado de fora. Espírito. Que consiste em 3 almas. Ó, 3 almas aqui, ó. Olha isso.
alma do Pai, alma do Filho e alma do Espírito Santo. Quem está compreendendo? Ele é espírito que consiste em 3 almas. Isso é Deus. Por isso que nosso Deus é um. Por que ele é um? Porque ele é um só espírito, mas que tem 3 personalidades, 3 pessoas. Ok? Alma do Pai, alma do Filho e alma do Espírito Santo. Cada um tem uma vontade. O Pai tem uma vontade, o Filho tem uma vontade, o Espírito Santo tem outra vontade. Porém, eles são unidos nessa vontade, nesse mesmo propósito. Lembra que quando Jesus estava na terra, ele disse assim, ó, Pai, faça a tua vontade? Veja que o Pai tem uma vontade. Não faça a minha, mas a tua. O Pai tem uma vontade. E esse corpo espiritual é o corpo de luz de Deus. Esse corpo é uma luz que se chama inacessível, tá? Luz inacessível. É uma luz que ninguém consegue chegar. Você não consegue ir até Deus. Amém? É uma luz muito forte. Luz inacessível. Esse é Deus. Deus, ele, em um tempo, ele foi dicótomo. Espírito e almas. Ele foi dicótomo. Quando ele encarna, agora ele tem o corpo, que é o corpo do Filho, tá? Ele encarna e agora ele tem o corpo do Filho. Esse corpo, ele é assunto ao céu. E ele está assentado à destra do Espírito, que é Deus Todo-Poderoso. Esse corpo, aqui tem um trono para o Pai, né? E tem um trono para o Filho. Os tronos são diferentes. Tem 2 tronos lá no céu. Um para o Filho e um para o Pai. E o Espírito Santo veio para a terra. Glória a Deus. Então, esse corpo aqui, de Jesus, ele é um corpo que foi assunto ao céu, mas depois vai voltar. Ele volta como o Filho do Homem. Porque esse corpo é chamado na Bíblia como Filho do Homem. Tá? Filho do Homem. Tá aí. Vamos voltar aqui então. Para o nosso início aqui. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas os fôlegos das vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, ele é alma vivente. Isso é você. Você é alma vivente. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. 15, verso 45. Esperar vocês encontrarem. Posso ler? Sim. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Está assim na sua versão? Tornou-se alma vivente ou só está alma? Tornou-se alma. Alma vivente. Ok. Então, o primeiro Adão é alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida, ou espírito vivificante. Então, nós temos 2 Adão. Nós temos um que é alma vivente e nós temos o último Adão que é espírito vivificante. O primeiro Adão, que é alma vivente, ele pecou. O último Adão é Cristo. Ele é espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, ok? Vamos lá, coloca aqui, primeiro Adão. É primeiro e último, porque não vai ter outro depois dele. Às vezes a gente fala assim, primeiro e segundo Adão, mas é primeiro e último. Primeiro Adão e segundo não, último, né? Vou colocar aqui. Último. Adão. Quem é o último Adão? É Cristo. Glória a Deus. Tornou-se espírito que dá vida. Vamos ler aí no mesmo capítulo, verso 20. Capítulo 15, verso 20. Pode ler. 15, 20, né? Isso. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícias dos que dormem. Verso 21 agora. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Observe, irmãos,
É um grande detalhe isso aqui, né? É um grande detalhe, porque a morte veio a todos os homens por causa de um. Por causa desse primeiro Adão aqui, ó. A morte veio para todos os homens. Mas a vida também veio por causa de um. Todos aqueles que creem. Vamos continuar lendo? O verso 21. 22. Porque assim como todos morem em Adão, assim também todos seres vividos em Cristo, vivificados em Cristo. Está vendo aí? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, em Adão, eu estou morto. Em Cristo, eu estou vivo. Deus tem uma cosmovisão. Deus vê dois homens na terra. Um Adão e o outro, o último Adão. Esse primeiro Adão é um Adão condenado. É irreversível. Quando Deus falou assim, ó, eu condeno Adão, é irreversível. Deus não pode voltar atrás. E todos que estão neste Adão, nesse primeiro Adão, estão condenados. Mas quem está no último Adão está salvo. A minha salvação é uma questão de posição, é onde eu estou. Não é o que eu faço, é onde eu estou. Se eu estou aqui, estou condenado. Se eu estou aqui, estou salvo. Quando eu creio em Cristo Jesus, o que Deus faz? Me transporta do corpo do velho Adão para o corpo do último Adão. Ele me coloca no corpo do Filho do seu amor. Esse primeiro Adão é feito de bilhões de pessoas. Esse último Adão também é feito de bilhões de pessoas. Então Deus vê dois Adões, né? Dois Adão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Aqui está salvo, aqui condenado. Vamos continuar. Romanos está depois aí, aliás, antes de Coríntios. Romanos 5, verso 12. Portanto, posso ler, irmãos? 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 17. Aliás, verso 15. Todavia o dom pela graça não é como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom gratuito na graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Agora o 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Verso 18. Portanto, como por uma só ofensa veio a condenação para todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a justificação de vida para todos os homens. Impressionante, né? Parece injusto, né? Por que um peca e todos têm que morrer? Por que um Adão peca e todos morrem? Parece injusto, mas não é. Isso se chama sabedoria. Deus usa de sabedoria. Vamos colocar aqui. O primeiro Adão pecou. O restante que veio depois dele, todos nasceram mortos. Porque o homem morto, ele só multiplica morte. Ele pecou, morreu, então ele só multiplica morte. Todos nasceram espiritualmente mortos. Vamos colocar aqui, ó. Mortos. Esses que nasceram depois de Adão, todos nasceram espiritualmente mortos. Adão morreu porque ele pecou, ok? Por isso que ele morreu no espírito. Ele pecou. Nós pecamos porque nós nascemos espiritualmente mortos. É diferente. Nascer espiritualmente mortos diferente de Adão, que nasceu vivo, pecou e morreu.
Nós já nascemos espiritualmente mortos e por isso que nós pecamos. Porque nós não temos vida do Espírito quando nós nascemos. Inclusive as crianças. Todas as crianças nascem espiritualmente mortas. Elas precisam confessar Jesus também. Todas as crianças precisam confessar, irmãos. Amém? Assim que ela adquirir a consciência, ela precisa crer em Jesus, fazer sua confissão de fé. Todos nasceram espiritualmente mortos. Então, veja, sabedoria de Deus. O que Deus falou? O que Deus fez, né, na sua sabedoria? Se um pecou, mata todos. Então vamos colocar aqui, ó, mata todos. Ok. Um pecou, mata todos. Aí parece injusto. Por que Deus faz isso? Porque quando vier o Cristo, um morre e todos vivem. Um sacrifício suficiente para todos. Um morre, sacrifício, para todos viverem. Então, todos que estão em Cristo, vivem. Por um só ato de justiça. Por isso que o texto está dizendo assim, ó, por um só ato de justiça. Então, quem está em Cristo, vamos colocar aqui, vive pelo ato de justiça de Cristo. E aqui tem uma grande sabedoria. Por quê? Se Deus não mata todos, Deus teria que sacrificar um filho para cada ser humano. Quem compreendeu? Deus teria que sacrificar um filho para cada ser humano. Então, quando o diabo vai falar assim, isso não é justo, Deus, um só morre e todos vivem. Aí Deus fala para ele assim, um pecou e todos morreram. Não tem como acusar Deus. Essa é a grande sabedoria de Deus para a salvação do homem. Porque olha como que Deus forma o homem, irmãos. Ele forma o homem assim, ó, o homem do pó da terra, vamos colocar aqui. E nesse homem, ele inclui toda a humanidade. Adão, o significado do nome de Adão é humanidade. Toda a humanidade está em Adão. Toda a humanidade. Ele cria o homem, mas ele coloca toda a humanidade, Deus coloca toda a humanidade nele. Então, todos que nascem aqui depois, também chama Adão. A mulher que Deus formou de Adão, também chama Adão. Todos chamam Adão, porque Adão é a humanidade. Se Deus não tivesse colocado a humanidade em Adão, o que ele poderia fazer com Eva? Teria formado ela do pó da terra. Mas como Deus coloca nele toda a humanidade, então Deus tem que tirar dele. Só que Satanás não tem essa sabedoria, né? De compreender esses mistérios. E Deus cria um homem corporativo, então. Pegou, irmãos? Vamos ler lá em Gênesis? Os detalhes. Gênesis 1, 26. Posso ler, irmãos? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora o verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja, ele cria tudo no mesmo tempo, na mesma hora, homem e mulher. Ele não cria Adão, depois cria Eva, a mulher. Ele cria tudo ao mesmo tempo, macho e fêmea. Vamos ler Gênesis capítulo 5. Verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia, tá vendo? No mesmo dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou.
no mesmo dia. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Macho e fêmea é chamado de Adão. A Eva é chamada de Adão. Eva não é o nome dela. Deus não colocou esse nome nela. Quem colocou esse nome nela foi Adão. Adão colocou o nome da mulher de Eva, mas não foi Deus. Amém, irmãos? Deus chamou ela de Adão, porque era a humanidade que Deus estava criando. Glória a Deus. Mas por que lá em Gênesis 2 você encontra a formação diferente, hein? Em tempos diferentes? Porque uma coisa é criar, outra coisa é formar. Amém, irmãos? Olha essa diferença. Uma coisa é criar, vou colocar aqui, ó. Outra coisa é formar. Gênesis 1. Então, aqui Gênesis 1. Nós temos o mundo da criação. Gênesis 2. Nós temos o mundo da formação. A criação de Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria tudo ao mesmo tempo. Inclusive, todos os seres humanos que ainda vão nascer foram criados lá. Pegou? Mas Ele forma em momentos distintos. Porque formação fala de moldar. Criação fala de projeto, de design, de planta. Porque antes de você construir uma casa, você faz a planta. A planta é a criação. Depois que você vai executar. Mas na planta você já consegue enxergar toda a casa. Você já consegue enxergar todo o projeto, toda a edificação. Já concluída. No 3D, nas imagens, você consegue. Mas isso não significa que ela já está lá pronta. Quando você vai lá no terreno, está limpinho. Então Deus, Ele projetou tudo isso aqui. Ele criou, ele fez o design, tudo aqui no Gênesis 1. Depois Ele vai começar a executar o seu plano. E aí Ele começa a executar em momentos distintos. Então Ele começa a executar o homem, depois a mulher, e aí vai sendo até hoje. Amém, irmãos? Então essa é a diferença, tá? Porque um é o mundo da criação. Por isso que em Gênesis 1 e 26 que a gente leu aqui, ó, e criou Deus, né? Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mundo da criação. Agora vamos lá para Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus. Agora é o mundo da formação. E formou o Senhor Deus. Porque formar é manusear. Deus fez um boneco ali, então Deus estava fazendo o boneco da terra e depois Ele soprou nesse boneco o fôlego de vida e a alma. Verso 22 de Gênesis 2. Aliás, verso 21, um contexto. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do varão foi tomada. Ele coloca o nome dela de mulher. Depois do pecado, o que ele faz? Ele coloca o nome dela de Eva. Tá? Tem um significado, né? Tem um significado disso, mas nós não vamos entrar nisso aí agora. Amém, irmãos? Amém. Então tá aí. Adão, ele é bom para colocar nome, né, nas coisas. Glória a Deus. Certo até aqui? Voltamos aqui para o início. Basar, corpo. Nefesh. Sua alma chama Nefesh, né? Nefesh. Assim, ó. Nefesh. E seu espírito se chama Neshama. Neshama.
Tá aí. Neshama. Basar, Nefesh, Neshama. Amém, irmãos? Esse é o nome da sua alma, o nome do seu espírito e o nome do seu corpo. Tá aí. Efésios 1:4. Glória a Deus. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você foi escolhido em Deus, nele, antes da fundação do mundo. Você estava em Deus. E foi escolhido nele, dentro dele, tá? Antes da fundação do mundo. Deus te conheceu antes de você nascer. Então, vamos colocar aqui. Deus te conheceu antes de você nascer. Como que Ele te conheceu, irmão? Tendo um relacionamento com você. Sabia que você teve um relacionamento com Deus antes de você nascer? Você se relacionou com Deus. Jeremias, vamos ler Jeremias 1, verso 5. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste à madre, te santifiquei ou consagrei às nações, te dei por profeta. Antes de você ser gerado no ventre, Deus te conheceu. Ele está declarando que te conheceu. Irmãos, quando que você declara conhecer alguém? Quando você tem um relacionamento com essa pessoa. Certo? Porque antes de ter um relacionamento, você não conhece a pessoa. Então Deus, Ele te conheceu. E mais, Ele consagrou ele antes de nascer para ser profeta. Ele foi consagrado antes do nascimento. Está vendo, irmãos? Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com um destino. Isso foi decidido antes da fundação do mundo. As obras que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer para Deus, o seu propósito de vida já foi decidido antes da fundação do mundo. Você e Deus combinaram. Vocês conversaram. Deus te levou ao lugar que você ia viver, a família que você ia nascer, os pais que de quem você ia nascer, a cidade que você ia morar. Tudo isso foi combinado antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? E você aceitou. Você quis. Tá? Então, tudo isso foi combinado, você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na sua vida que já foi feito, já foi planejado. E Ele escreveu em um livro, tá? Chama o livro do propósito da sua vida. Vou colocar aqui, ó, livro do propósito da sua vida. Ok? Deus gosta de livros. Quando você nasce, então você escreve o livro da sua vida. Esse aqui é o livro do propósito de Deus para a sua vida, né? Vou colocar aqui, ó, de Deus para a sua vida. Tá aí. Propósito de Deus para a sua vida. Quando você nasce, você começa a escrever o seu livro da sua vida. Tá aí. Um é o livro que Ele sonhou para você viver. O outro é o que você começa a escrever quando você nasce. Esses dois livros aqui, ó, tem que bater. Tem que estar idêntico. O livro que Ele sonhou para a sua vida tem que estar idêntico ao que você começa a escrever.
Quem sabia disso? Então Deus gosta de livros. Tem o livro da vida. Deus tem vários livros, né? Livro dos justos. Vários livros na Bíblia você encontra. Deus gosta do livro das crônicas. Deus também tem livro de crônicas, né? Que é o livro que os reis gostam de ler. No final, no tribunal de Cristo, ou no trono branco, se essa pessoa não for salva, esses livros vão ser comparados. E cada um vai ser julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Amém? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Posso ler? E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, de cuja face fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, pessoas importantes e pessoas que não são importantes, em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Está aí os livros. Ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos são julgados segundo o que está escrito nos livros. Porque a nossa vida, ela se torna um livro. E no trono branco vai ser aberto o livro de cada pessoa. E vai ser aberto o livro do propósito de Deus, por isso que está no plural, né? Livros, e outro livro ainda, que é o livro da vida. Vamos colocar aqui, ó. Outro livro ainda, que é o livro da vida. E todos vão ser julgados segundo o que está escrito no livro. Estava escrito, por exemplo, na vida de uma pessoa que ela tinha que crer em Cristo Jesus em determinada data. Porém, no livro da sua vida não consta isso. Aí complicou. Se não consta isso, não consta também aqui. Aí por isso que está lá no trono branco. Porque Deus preparou para ela crer em Jesus, anunciar o evangelho para ela. E ela tinha que crer naquele momento, mas ela não creu. Ela decidiu não crer. Aí ela escreveu diferente daquilo que Deus sonhou. Amém? Então Jeremias, Deus conheceu ele antes, consagrou ele como profeta. Porque Jeremias queria ser sacerdote. Por que ele queria ser sacerdote? Nasceu na casa de sacerdote. Quem nasce na casa de sacerdote será sacerdote. Porque o que define na nação de Israel, o que você vai ser é a madre. Se você nasce na casa sacerdotal, você vai ser sacerdote. Se você nasce na casa real, você vai ser rei. Pode ser rei. E Jeremias nasceu numa casa sacerdotal, então ele seria sacerdote. E ele estava se preparando para isso, mas Deus chega para ele e fala assim, ó, Jeremias, que história é essa de querer ser sacerdote? O que define o seu propósito é a madre, mas eu te conheci antes da madre, e eu já defini. É isso que Deus está falando para ele. Vamos voltar lá? Jeremias 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Veja, ele era filho de Ilquias, dos sacerdotes. Tem pessoas que nascem para ser pastor, aí quer ser médico. Tem pessoas que nascem para ser médico, aí quer ser pastor. Está tudo errado. Deus coloca as pessoas onde Ele quer. E se nós não estivermos dentro daquele onde Deus quer que nós estejamos, nós vamos ter problema. Amém, irmãos? Se formos cristãos, vamos ter problema no tribunal de Cristo. Se a pessoa ela é condenada, problema no trono branco. Salmo 139, verso 16. Pode ler, Lucileide?
Os teus olhos verão o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quanto nem ainda uma delas havia. Está vendo aí, irmãos? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Quando você nasce, você perde a lembrança desse livro aqui, ó. Perdeu totalmente a memória. Aí você vai precisar descobrir com um relacionamento com Deus, para Ele começar a te revelar o que vocês combinaram antes da fundação do mundo. Jesus precisou fazer isso, porque Jesus ele perdeu a lembrança da divindade. Então ele precisou ler a Torá, o Antigo Testamento, ele precisou descobrir. Até que um dia estava lendo lá Isaías 61, né, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para curar os enfermos, os oprimidos. E ele vai enrolar o rolo da lei e dizer, hoje se cumpriu essa profecia. Quando ele estava lendo, isso aqui é sobre mim. Porque a Bíblia é o livro da vida de Jesus. Você sabia que a Bíblia é o livro da vida de Jesus? Assim como você também tem um livro, que é a sua Bíblia, né? Assim podemos dizer, Jesus ele tem um livro, que é esse livro aqui, ó. Então, por isso que quando ele encontra com os discípulos de Emaús, ele começa a explicar desde o Antigo Testamento toda a vida dele. Isso aqui é a vida de Jesus. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo testifica dele. Glória a Deus. E ele cumpriu tudo. Glória a Deus. Vamos ver isso, Jesus descobrindo Lucas 9. Lucas 9, 29. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se tornou diferente, e a sua veste de um branco resplandecente. E eis que conversavam com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Do que eles estavam falando? Da sua morte. Por quê? Porque Jesus estava descobrindo, ele perdeu a memória da eternidade. Então, Deus teve que enviar Moisés e Elias para conversar com ele de que tipo de morte ele haveria de morrer. Teve que explicar para ele. A mãe dele teve que explicar para ele que ele não era um menino comum. Teve que explicar que um anjo apareceu. Tudo isso teve que ser explicado para ele. Amém? E assim, quando nós nos relacionamos com Deus, Deus começa a revelar o que nós combinamos com Ele antes da fundação do mundo. Então você estava em Deus antes da fundação do mundo e você teve um relacionamento com Deus antes de você nascer, né? Zacarias 12, verso 1. É lá nos profetas menores, depois de Salmos. Você pode ir lá em Mateus e voltando, você vai encontrar. 12, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, formou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Irmãos. Irmãos, vocês vão ficar bom de Bíblia, hein? Ficar bom de Bíblia. Vai ser difícil te acompanhar depois. E formou o espírito do homem dentro dele. Assim como uma mulher grávida gera uma criança. Ela gera, Deus também gera.
espíritos. Por isso que ele é Pai dos espíritos. Hebreus 11, aliás. Vamos ver aqui. Hebreus 12. Deixa eu só achar o verso aqui para falar para os irmãos. Verso 9. Além disso, tínhamos o nosso Pai segundo a carne, que nos disciplinava e os respeitávamos. Não devemos estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então ele é Pai dos Espíritos, porque ele gera Espírito. Ele gerou não só nós, ele também gerou anjos dentro dele. Ele gera pessoas e também anjos. Então, os anjos foram gerados antes de nós, né? Eles foram gerados primeiro, depois o homem. Os anjos é o plano A e nós somos o plano certo, né? Glória a Deus. Mas ainda tem 2/3 que deu certo, irmãos. Só 1/3 que deu errado, né? Amém? Jó 32, verso 8. 32, verso 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Na verdade, existe um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido, a alma. Entendimento é alma. Então, na verdade, existe um espírito no homem. Vou colocar aqui no início. Existe um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Jó 33, verso 4 agora. O Espírito de Deus me fez. Está aí. O Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez. Está com I maiúsculo aí, né? E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, alma. Existem 3 palavras no grego para vida, tá, irmãos? A primeira palavra é zoe. Vou colocar ela aqui. A primeira palavra é zoe. Aqui, ó. Ok? A segunda palavra para vida é psique. Psique. E a terceira palavra é bios. Aí. Psique, na alma, e zoe. Aí. Zoe é a vida do espírito. Psique é a vida da alma. E bios, vida do corpo. 3 palavras gregas que para nós é traduzido tudo como vida. Eles colocam na Bíblia assim, ó, vida. Aqui, vida também. E que vida? Aí você não sabe diferenciar o que está falando. Porque a nossa tradução coloca tudo vida. Mas se você for olhar o texto da língua, né, original, que é do Novo Testamento, vai estar ou psique, ou bios, ou zoe. Amém, irmãos? Psique, vida da alma. De onde vem a palavra psicologia, onde vem a palavra psiquiatria, tá? Bios, de onde vem a palavra biologia, que estuda a vida da carne. Só não tem aqui quem estuda a vida do espírito, né? Uma matéria secular que estuda a vida do espírito. Jó, verso 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, que parte o Espírito de Deus me fez? O Espírito humano. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, vida da alma. Agora o verso 6. Eis que vim de Deus,
como tu. Do barro também eu fui formado. Ele veio de Deus no Espírito, como tu, alma, eu também, alma, fui formado do barro, corpo. Está aí o homem tripartido em um versículo só. Conseguiram compreender? Eis que vim de Deus. Então você veio de Deus. Glória a Deus. Estamos avançando. Eclesiastes 12:7. Agora você vai saber interpretar esse livro aqui, esse texto, né, de Eclesiastes. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vou colocar aqui, outra página. Vamos colocar aqui espírito e alma. Agora o corpo separado. O que é a morte? A morte é isso aqui, ó. Separação de espírito e alma. Aliás, espírito e alma junto, separado do corpo, tá? Então, espírito e alma se separam do corpo. Corpo natural. Então, eles são separados, cortados. Isso é morte. Morte é desligar, né? Esse é o significado do nome. Quando uma pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, o espírito e a alma voltam a Deus. Agora, irmãos, tem uma linha que explica diferente. Eles explicam que o espírito se separa da alma. É assim, ó. Como que eles explicam? O espírito vai para dentro de Deus, né? Vai para dentro de Deus. O espírito do homem. A alma vai para um lugar, quando essa pessoa não é salva, vamos falar aqui da vida do ímpio. Ela vai para um lugar que chama Hades, que fica no centro da terra. Eu vou desenhar esse centro aqui da terra, esse lado aqui. Aqui tem dois compartimentos, esse Hades, um compartimento um pouco mais baixo aqui, ó. Tá? Aqui tem uma entrada, tá? Aqui tem uma porta aqui. Esse se chama lugar dos mortos. Esse lugar aqui se chama lugar de tormentos, tá, irmãos? Vou colocar aqui LT. Lugar de tormentos. Isso aqui, esse lugar mais alto, onde ficava muitas pessoas, se chama Seio de Abraão. Vou colocar aqui. SA, Seio de Abraão. E aqui, lugar de tormentos. Tudo isso aqui se chama lugar dos mortos. Vou colocar aqui. Tem um lugar que os mortos vão. Esse é o lugar dos mortos. Que é chamado na Bíblia de inferno, ou de Hades, ou de Sheol. Tudo a mesma coisa. Hades, Sheol, o inferno, é o mesmo lugar. É questão de línguas, né? Sheol é hebraico. Hades é grego. Inferno é latim. É só muda a questão de línguas. Mas é tudo lugar dos mortos.
Uma pessoa, quando morre, é levada pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, quando um ímpio morre, é levado para o lugar de tormentos. Aqui tem muito fogo, né? Aqui tem os ímpios e tem muito fogo aqui. Estão sendo atormentados ali. Esse lugar fica debaixo da terra. A sepultura fica aqui em cima. Ó. Então a pessoa está sepultada aqui. Vou colocar aqui o cemitério. E o corpo dela está aqui. Meio. Está mais para baixo aqui, né? Tudo certo? Sim. O corpo vai para o pó, Eclesiastes. O espírito volta a Deus. Mas essa linha, o que eles fazem? O espírito volta para dentro de Deus, o corpo vai para o pó e a alma vai para cá. Aqui vai a alma. Completamente errado. Isso aqui é coisa de espiritismo. Se eu falar que a alma vai para o Hades, que o espírito vai para dentro de Deus, que o corpo vai para outro lugar, então eu estou desmanchando o ser que Deus criou. Aí eu desmancho tudo. Aí deixa de existir. Amém? Então o espírito, ele não vai para dentro de Deus, ele volta a Deus. Tá? Então é diferente dessa interpretação. Tem um A aí, ó, volta a Deus. Ou seja, o que isso significa? À disposição de Deus. Disposição de Deus. Quando uma pessoa morre, o espírito dela não vai para dentro de Deus novamente. Ela sai de Deus, mas não volta para dentro de Deus. Ela vai a Deus, ou seja, à disposição dele, porque depois da morte segue o juízo. Esse juiz não é o tribunal, tá, irmãos? É diferente do tribunal. O juiz é para determinar se a pessoa ela é salva ou se ela já é condenada. Porque só Deus sabe se uma pessoa é salva ou é condenada. Para determinar para onde ela vai. Se ela vai para o seio de Abraão. Isso era antes de Cristo, tá, irmãos? Esse lugar dos mortos aqui era antes de Cristo. Esse seio de Abraão aqui existia antes de Cristo. Porque depois Jesus, depois da sua ressurreição, ele tirou todos os santos daqui e levou para o terceiro céu, um lugar que chama paraíso. Isso aqui também chama paraíso, tá? Mas os santos não estão mais aqui, estão no terceiro céu, um lugar que chama paraíso. Quem compreende? Entre o seio de Abraão tem um grande abismo, tá, irmãos? Tem um grande abismo. Não tem ponte. Você não consegue passar para o lugar de tormentos e nem do lugar de tormentos passar por o seio de Abraão. Uma pessoa não consegue passar daqui para cá, nem daqui para lá. Porque existe um grande abismo. Estão conseguindo visualizar? Isso é como os gregos também viam o Tártaro, aquela separação final dele. Eles viam assim, dessa forma também? Um lugar bom e outro ruim? Onde as almas ficavam. Exatamente. Hades já é grego, né? Já colocaram Foi um deus mitológico grego. Exatamente. Mas o lugar mesmo que a Bíblia chama é lugar dos mortos. É desse jeito. Aqui estão pessoas condenadas. E aqui estavam as pessoas salvas. Quer dizer, toda pessoa que morre, a alma dela, o espírito dela volta para Deus, todas as pessoas. Volta à disposição. À disposição. Então, assim, não tem aquela coisa, morreu e porque estava no mundo foi direto para o inferno. Não. A alma dele voltou para Deus. A alma e o espírito volta a Deus. Primeiro volta a Deus. Quando volta a Deus, aí Deus vai destinar o que vai fazer com ela. Se ela vai para o lugar de tormentos ou se ela vai para o paraíso. Amém? Se ela não tem Cristo, Deus já envia elas para cá. Amém? Vamos ler Hebreus? Hebreus 9, 27.
Assim como os homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Uma só vez, vindo depois o juízo. Nessa linha que fala que o espírito humano volta para dentro de Deus, eles falam também que o espírito do ímpio volta para dentro de Deus. E não é assim, irmãos. Ele volta à disposição de Deus. Então isso aqui está totalmente incorreto, né? Isso aqui está totalmente incorreto. Por quê? Porque o seu espírito é um corpo. Como que você vai se relacionar no mundo espiritual se você não tem corpo? O seu espírito humano é um corpo. A Bíblia afirma que o espírito humano é um corpo. Então, se eu separo alma de um corpo espiritual, eu estou desmanchando o ser. Aí, ou seja, deixou de existir. Aí entra aquela questão, não existe vida após a morte. Que é totalmente errado, né? À disposição de Deus. Chegou à disposição de Deus, segue o juízo, que não é o julgamento. É só para determinar se ela vai para o lugar de tormentos ou se ela vai para o paraíso. É isso aí. Primeira Coríntios 15, verso 42. Posso ler? Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo almático, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo almático, que talvez na sua versão vai estar corpo natural, há também corpo espiritual. A prova que existe corpo espiritual é o corpo natural. Por isso o texto está dizendo assim, ó, se existe corpo natural, existe também corpo espiritual. A Bíblia está afirmando que o seu espírito é um corpo. Então você tem dois corpos, um espiritual e um natural. Um para interagir no mundo espiritual e outro para interagir no mundo natural. Então você é um mediador, um médium. Todo ser humano é um médium, que você consegue interagir em dois mundos. Mediador. Amém, irmãos? Quem é o médio? O médio é que consegue ter informações do mundo espiritual e trazer para o mundo natural. João foi um mediador. Moisés foi um mediador. João foi arrebatado, conversou com o anjo e escreveu o livro de Apocalipse. Ele conversou com o mundo dos espíritos. E escreveu Apocalipse. Não foi? Falou com o anjo. Estava no mundo espiritual. É claro que nós, cristãos, nos relacionamos com os anjos de Deus. Com os anjos da luz, e não com os das trevas. Porque os das trevas também conseguem fazer esse relacionamento, essa conexão. Isso os espíritos falam, né? Que eles conversam com quem já morreu. Se eles falam? Os espíritos. Ah, sim. Falam que eles conversam com quem já morreu. Se a palavra de Deus fala que morreu, não tem cada um do seu lugar, não tem volta. Aí eles conversam com espíritos malignos. Exatamente. Veja que Moisés foi um mediador. A lei, Gênesis 1, nós lemos lá, e formou Deus o homem do pó da terra. Moisés não estava lá. Como que ele ia saber? Não foi Deus que ditou para ele. Foi um anjo que ditou para ele. Um anjo que estava lá, vendo a formação do homem, que falou com Moisés. E Moisés escreveu. Amém, irmãos? Amém. Vocês querem ver isso na Bíblia? Deixa eu ver se eu acho aqui. É Gálatas. Vocês vão ver que poderoso é isso aqui. Gálatas 3:19. Posso ler, irmãos? Esperar vocês encontrarem. Porque isso aqui é uma revelação forte. Então, para que serve a lei? Foi adicionada por
causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa. Foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Está aí, ó. Foi o anjos. Anjos está no plural ainda. A lei está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Êxodo, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a lei. A lei é os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui em Gálatas você tem uma revelação. Foi ordenada por meio de anjos. Foram milhares e milhares de anjos que vieram trazendo o rolo da lei. Na mão de quem? De um mediador. Por que um mediador? Porque ele recebeu de anjo e passou para os homens. Mediador. Então, o mediador é aquele que recebe do mundo dos espíritos e entrega. Você recebe mensagens do Espírito Santo. Então, você é mediador, porque você recebe a mensagem do Espírito Santo para transmitir à igreja. Então, não tem uma conotação ruim. A gente acha que é ruim, mas não é ruim. Amém? Agora, verso 20. Ora, um mediador não é de um só, mas Deus é um só. Então, não, aqui já muda de assunto, né? Mas tem mais versículos que também falam, tá? Sobre Moisés como mediador. Amém. Os anjos de Deus são anjos ministradores que estão a seu serviço, tá, irmãos? Então você não precisa ficar com medo de anjo de Deus, porque eles estão a seu serviço. Eles são enviados para te ajudar. Hebreus 1,14, vamos ler lá? Não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí, os anjos de Deus são enviados a seu serviço. Eles estão com você o tempo todo. Se eles não estivessem com você, irmãos, Satanás te matava. Então precisa de anjo ao seu redor. Tudo bem, irmãos? Até aqui? Glória a Deus. Então Deus envia anjos. Exato, ele anda ao derredor, porque os anjos estão ao seu redor, com espada de fogo, para não deixar Satanás te atacar. Então ele está ao derredor e os anjos estão ao seu redor. No mínimo 2 anjos você tem. No mínimo. Um para levar suas orações diante de Deus e outro para ficar vigiando, né? É isso aí. O mundo espiritual existe e ele é operacionalizado. Não é mágica, irmãos. Um anjo tem que ficar, outro tem que ir. É movimento. Exato. Amém? Então vamos continuar aqui. Lugar dos mortos, nós estamos falando. Essa é a morte, tá? A morte é a separação, ou seja, vai ficar longe de Deus. Esse lugar aqui, lugar dos mortos, ele é provisório, porque depois vai ter o julgamento, e depois do julgamento essas pessoas vão ressuscitar no seu corpo, tá? Elas ressuscitam no corpo, para serem lançadas no lago de fogo. Esse lugar dos mortos é lançado junto. Por isso que ele é temporário, ele só está aguardando o julgamento. Ele, completamente, é lançado junto, no lago de fogo. Por isso que hoje, depois da morte de Cristo, os cristãos não estão mais aqui. Foram tirados, mas antes de Cristo ficavam tudo aqui. Vamos ler uma história que está em Lucas 16. Vocês vão ver que impressionante é isso aqui. Verso 19. Capítulo 16, verso 19. Quem entendeu que o espírito não separa da alma depois da morte? Amém. Glória a Deus. Só o corpo.
Depois que morre, espírito e alma junto, acoplado. Volta à disposição de Deus. Esse é seu corpo espiritual para você interagir com as pessoas. Porque você vai reconhecer outras pessoas que já partiram antes. Né? Então vai ter esse reconhecimento. As pessoas lá conversam, normalmente, por causa do corpo. Eu vi o filme O Céu é de Verdade. Isso que você falou parece muito quando o menino fica ali em coma, que ele vai e conhece a irmãzinha dele quando ele está... Que ela já tinha ido antes. pensando. Exatamente, é isso mesmo. Conhece porque o espírito e a alma está ali. A alma está a mente, está as vontades, sentimentos. É uma história baseada em fatos reais, mas é interessante mesmo. O senhor falou que eu lembrei de um filme. Glória a Deus, está batendo. Eu fiquei meio em dúvida, Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Vai para o paraíso. Lembre-se, quem vai para o paraíso não é um cristão vencedor. O vencedor vai para diante do trono de Deus. Tem lugares diferentes. Nós vamos estar estudando mais sobre isso, né? Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Se na sua Bíblia estiver assim, na epígrafe, parábola, não é parábola. Isso aqui é uma história que Jesus está contando e é uma história verdadeira. Não é parábola do rico e do Lázaro. Se tem nome, não é parábola. Parábola não tem nome. Então aqui tem nome do Lázaro, tem nome de Abraão, certo? Então é uma história real, é a visão que Jesus está passando para os discípulos. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Certo mendigo, de nome Lázaro, coberto de chagas, fora deixado à porta daquele e desejava fartar-se do que caía da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. O mendigo morre e ele é levado, espírito e alma, ele entra aqui pela porta do Hades e é levado para aqui, para o seio de Abraão. Pelo anjo. Veja o anjo aí trabalhando. Glória a Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora você vai ter a revelação onde o rico foi. E no Hades, na sua versão talvez está inferno, certo? Está assim inferno ou Hades? É o mesmo lugar. É porque veio do latim, né? E no Hades, estando em tormentos. Aqui é o lugar de tormentos. Levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Se ele levantou os olhos e viu de longe, tem que ter corpo. Porque a Bíblia diz que ele foi sepultado. Se ele vê de longe, o corpo que ele tem é o corpo espiritual. Que é igualzinho ao seu corpo físico. Tem ouvidos, olhos, boca, nariz, sente cheiro, igualzinho. O mundo dos espíritos sente cheiro igual a gente sente no corpo natural. Às vezes você sente um cheiro diferente, que às vezes você não sabe de onde está vindo, talvez é do mundo espiritual. Porque espíritos também têm cheiro. Se você não sabia disso, isso é verdade. Essa semana eu estava lá na igreja. E aí, 2 horas, 2h30 da manhã, e eu senti um cheiro assim tão gostoso. E eu fiquei procurando, assim, parece que estava no ar. Aquele cheiro assim que veio invadido assim. Se é cheiro bom, é anjo de Deus. O cheiro eu respirei. Eu já senti. Se é cheiro bom, é anjo de Deus. Somente na Cheiro madrugada, gostoso, suave, gente, uma agradável, aquela coisa assim. Nossa, Glória a Deus. explicação. Veja que ele estava olhando e viu Abraão. Então, as pessoas que estão aqui no lugar de tormento conseguem ver as pessoas que estão no seio de Abraão. Viu ao longe. Então, clamando, tem boca, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, não perde a memória. Que as pessoas falam, morreu, perdeu a memória. Não perde, porque a memória está na alma, não está no corpo. Né? Porque se estivesse no corpo, como que Deus ia julgar? Sem ter lembrança. Chegar lá no julgamento sem ter lembrança, aí estou sendo julgado por quê? Se eu não lembro.
Então, a mente está na alma. Ele está lembrando. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua do corpo espiritual. Ele está em tormentos no corpo espiritual. Então, o corpo espiritual também pode sofrer tormentos. Não é só o corpo físico, mas o corpo espiritual também. Quem tinha essa perspectiva de separação de corpo espiritual com corpo natural, que sofria? Amém? Estão aprendendo? Tinha uma ideia, né? Glória a Deus. Refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele é consolado e tu atormentado. Aqui foi muito tempo usaram esse texto para pregar que quem é rico não vai para o céu, não é salvo. Porque o rico aqui está sendo condenado e o pobre está sendo absolvido, né? Está aqui no melhor lugar. Mas você vai entender essa parábola, por que ele está sendo condenado. Não é por causa das riquezas dele. Você vai entender nesses textos. Vamos ler? 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Então tem um grande abismo. Esse abismo aqui é o mesmo que está lá em Apocalipse. Tem um anjo aqui, ó, o anjo do abismo, tá? Que é chamado de Abaddon. Ele é o anjo do abismo. Esse anjo do abismo é o anticristo. Tá, irmãos? Ele é o anticristo. Ele é o anjo do abismo. Lá em Apocalipse, quando nós estivermos lendo lá, algumas versões, algumas passagens, pode ser que a gente se depare falando do anjo do abismo. E vai dizer assim, ó, e o anjo que sobe do abismo, está falando do anticristo, sobe do abismo. Então tem um anjo aqui, que ele vai se manifestar no rapto dos vencedores. Aí ele sai do abismo. Quando o rapto acontecer, ele sai imediatamente do abismo e manifesta na terra. É o rapto, é o arrebatamento dos vencedores. Tem 2 arrebatamentos. Vamos continuar? Ele replicou, verso 27. Peço-te então, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Manda Lázaro, né? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes testifique solenemente, a fim de que não venha eles também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas é a Bíblia, a palavra de Deus. Eles têm a Bíblia, que ouçam. É isso que Abraão está dizendo. Eles têm a palavra de Deus, tem pregadores lá, que acredite na palavra de Deus. E a resposta dele vai dizer assim, ó, verso 30. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Veja, não cria na palavra de Deus, era espírita. Tinha que ser alguém dentre os mortos para ir lá. A condenação dele não é porque ele era rico, é porque ele não cria na palavra. Ele não cria em Moisés, nos profetas. Mas ele cria no mundo dos mortos, que se alguém fosse lá... Mas... Oi? Se ele fosse lá, eles ouviam, né? Mas os mortos não salvam eles. É Cristo. Aí a resposta de Abraão vai ser o seguinte, o verso, ele vai corrigir eles. Ele, né? Ele vai corrigir ele, falando assim, ó. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Não é que volte dentre os mortos, é que ressuscite.
Só há uma forma de voltar dentre os mortos, ressuscitando. Que foi o caso de Jesus. Ressuscitou dentre os mortos. E ele vai testificar aqui, ó, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, tão pouco deixarão persuadir. Jesus ressuscitou dentre os mortos, até hoje tem gente incrédula. Tem aquela fala, quando Jesus aparece para os 12 apóstolos, que fala, eu não lembro qual é do apóstolo, que fala que somente viu ele para crer, não creu antes. Somente o quê? Quando viu ele que creu. Sim. Aí ele fala, muitos não vão crer sem me ver, e você vendo que foi crer. Exato. É isso mesmo. Bem-aventurado, né? Os que não viram. Então, irmãos, o que salva o homem é crer em Cristo Jesus. E a revelação de Jesus Cristo está na palavra. Então, ele não está sendo condenado porque era rico. Ninguém é condenado porque é rico, irmãos. Só tem um jeito de uma pessoa ser condenada, quando ela não crê em Cristo. Só há uma forma. Quando ela não crê em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos prosseguir. Então, a partir da queda do homem, há a necessidade do quê? Da salvação. Só a partir da queda que há a necessidade da salvação do homem. Quando o homem ele come do fruto, ele morre imediatamente no espírito, depois gradativamente na alma e, por último, no corpo. E a partir dessa queda, então, há a necessidade da salvação do homem. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Depois que o homem cai, irmãos, tudo que estava debaixo do seu governo também cai junto. Os animais, os seus instintos, tudo fica desequilibrados. Tudo caiu, tudo ficou desorganizado. Então, os animais não é igual antigamente. Hoje, os animais eles não respeitam mais o ser humano, né? Agora, eles têm medo do ser humano. É diferente. Vamos então aqui. Vamos para o primeiro estágio da salvação. Nesse estágio é a salvação no Espírito. Ok? Como que ele nos salva? Como que Deus nos salva no Espírito? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Que se chama justificação. Ok? Justificação. Vamos ler Romanos 3, 23 ao 26. Posso ler? Sim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que é da fé de Jesus. Justo e justificador. Amém? Essa é a salvação do Espírito, a justificação pela fé. Essa é a forma que Deus salva o seu Espírito. Gratuitamente e pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, não tem preço. Pela graça, sem mérito. Amém, irmãos? Isaías 55, verso 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, sim, e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho
e leite. Sem dinheiro, sem preço. Essa é a salvação de Deus. Justificação é sem dinheiro, sem preço. Salvação do seu espírito. Glória a Deus. Ele te dá vida no espírito. Agora você se torna filho de Deus. Vamos ler João, capítulo 1. Deixa eu só achar o verso aqui. Verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes autoridade para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi gerado de Deus. É por isso que essa salvação se chama regeneração, porque você é gerado de Deus. Não da vontade da carne, nem do sangue. Vamos colocar aqui, regeneração. Você pode também chamar de ressurreição. Ressurreição do Espírito. Justificação, regeneração ou ressurreição. Tudo isso fala da salvação do seu espírito, porque o seu espírito estava morto, porque Adão pecou e todos nasceram espiritualmente mortos. E por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí vem a salvação, justificados gratuitamente pela graça de Deus. Tudo dá certo, né? Glória a Deus. Gratuitamente. Inclusive as crianças precisam crer e confessar em Jesus, né? Essas crianças que precisam confessar o Senhor Jesus têm uma idade específica ou qualquer criança a partir de 12? A partir do momento que ela adquire consciência. Isso. Tem criança que adquire consciência bem nova. A partir de 5 anos. Não tem idade específica, né? A partir do momento que ela já começa a entender o que é certo, o que é errado, ela já pode confessar. Então, acho que a minha neta tem que confessar. Ela tem 5, ela já entende. Principalmente se já caiu um dentinho, né? Porque quando a criança começa a trocar os dentes, isso significa que ela já tem consciência. Já não é mais inocente. Quando nós começamos a trocar nossos dentes, significa que nós não somos mais inocentes. Aí depois começa a nascer o dente do juízo, né? Que é aqueles que doem mais. Lá significa, quando começa a nascer ele, significa que não resta mais nenhuma inocência em você. Nenhuma. Porque ele sofre tanto de dor. Eu arranquei os 4. Então, o primeiro dentinho que já cair, já pode confessar. Porque isso é uma amostra que Deus está nos revelando, que essa criança já está na hora. Jesus, por exemplo, não trocou nenhum dente de leite. Ele viveu 33 anos com os dentes de leite. Não trocou. Por quê? Porque Jesus não perdeu a inocência. Jesus não pecou. Só troca dente quem peca. Está lá em Gênesis. Gênesis está revelando que os dentes de Jesus foram dentes brancos de leite. O corpo dele não viu corrupção. Ele ficou na sepultura e não viu corrupção, ou seja, não decompôs. Você entende? Que os germes da corrupção não havia em Cristo. Porque imediatamente que a gente morre, começa a decomposição. Mas Jesus não. Ele ficou lá o sábado inteiro sem decompor. Nem cheirou mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ser salvo é o mesmo que fiel? Salvação é o mesmo que ser fiel a Deus?
Vamos aqui colocar salvação. X, fidelidade. É a mesma coisa, irmãos? Ser fiel? Não é a mesma coisa. Tá? O que é ser salvo? Ser salvo é receber o favor de Deus, sem preço, sem mérito. É quando eu recebo, pela fé, o Filho de Deus, para que eu possa pagar Deus. Como que o homem paga Deus? Com o Filho de Deus. Porque o texto vai dizer assim, que ele é a justiça de Deus. Nós temos uma dívida com Deus, mas nós não conseguimos pagar. O que Deus faz? Nos entrega o Filho dele para nós pagarmos ele com o próprio Filho dele. Então, ser salvo é receber o Filho de Deus para nós pagarmos Deus. Isso fala de justificação. Amém? Deus vê você agora como justo, porque você pagou e a dívida tem que ser rasgada. Então, você não pode ter mais condenação, né, na sua vida. Nem a ira de Deus pode estar mais sobre você, porque você recebeu o Filho de Deus. Se Deus lançar ira sobre você, Ele está lançando no Filho de Deus. Porque todo salvo ele é revestido de Cristo. Ele é vestido de Cristo. Então você está aqui, ó. Sua salvação, que era antes. Depois de salvo, você é revestido de Cristo. Amém? Você é revestido de Cristo. Você é revestido de ouro. Se Deus condenar uma pessoa que já foi salva, significa que Ele está condenando o Filho de Deus, o próprio Filho dele. E o próprio Filho dele não pode ser condenado. Se nós estamos em Cristo Jesus, não pode haver condenação. Essa é a salvação. Agora, a fidelidade envolve reino, né? Já não pode ser salvação. Porque nenhum de nós é 100% fiel. Alguns não vão ser fiel no dízimo, alguns não vão ser fiel no relacionamento, alguns não vão ser fiel no serviço. Existem vários tipos de infidelidade. E para a infidelidade, Deus tem uma forma de tratar. Vamos ler? 1 Coríntios 3. Verso 12. Posso ler? Sim. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Existem 6 tipos de obras para o crente. Isso envolve aqui a sua questão da fidelidade. Obras, né? Ouro, prata, pedras preciosas, aqui, madeira, feno e palha. Todas as suas obras são convertidas, dependendo das suas obras, se forem boas, é convertida em ouro, em prata ou pedras preciosas. Mas se forem ruins, são convertidas em madeira ou feno ou palha. Amém, irmãos? Se eu faço boas obras, ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Obras ruins, infidelidade, madeira, feno ou palha. Por quê? Porque todas as nossas obras vão ter que passar pelo fogo e ser provadas. Se permanecer, sou galardoado. Aqui, ó, permaneceu, galardoado. Se não permanecer, essas daqui. O que acontece quando passa pelo fogo isso aqui? Palha, vira cinza. Não permaneceu. Sofre disciplina. Amém? Então essa é a forma que Deus trata com os cristãos na questão da fidelidade. Se é infiel, disciplina. Se é fiel, galardão. Vamos ler? Continuar lendo, né?
Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a declarará. Ou seja, o dia aqui fala do tribunal de Cristo, tá? Porque é revelada pelo fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, que tipo ela é. Agora o verso 14. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa, galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá detrimento, dano. Mas o mesmo será salvo. Todavia, como através do fogo. Todos os cristãos vão passar pelo fogo. Se permanecer, recompensado. Não permaneceu as obras, porque ele é salvo, certo? Ele permanece no fogo porque ele é salvo, porque ele está revestido de Cristo, de ouro. Gratuitamente. Então ele permanece. Por isso que ele é salvo, observe. Mas o mesmo, verso 15, será salvo. Nós passaremos pelo fogo, nós vamos permanecer, mas se as nossas obras não permanecer, sofreremos dano, disciplina, mas seremos salvos. Isso aqui se chama Tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer. Forte, né, irmãos? Alguns para disciplina, outros para recompensa. Quanto mais você é fiel a Deus, mais recompensado você vai ser. Quanto mais infiel, mais disciplina. E essa disciplina pode durar até 1000 anos. Segunda Coríntios 5, verso 10. Posso ler? Pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui você tem 2 Coríntios 5 e 10. Tribunal de Cristo. Todos nós, inclusive Paulo que estava escrevendo. Se você vencer, você recebe coroa. Uma coroa. Existe diversos tipos de coroa. Coroa não é um chapéuzinho amarelo, tá, irmãos? Coroa é símbolo de autoridade, de governo. Então, quando eu receber uma coroa, eu estarei em uma posição de governo. Mas alguns não vão receber coroa. Serão súditos. Vou mostrar para vocês algumas disciplinas. Apocalipse 2. Tudo isso é base para Apocalipse, né, irmãos? Isso aqui vai ajudar vocês demais. Capítulo 2, verso 10. Posso ler? Não temas as coisas que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Coroa da vida, irmãos, é só para quem é fiel. Ninguém que é infiel vai ter coroa. Vão apenas ter salvação, porque é pela graça. Eu posso ser um cristão vitorioso ou eu posso ser um cristão derrotado. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Agora o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Esse dano é disciplina. É dano, não é a segunda morte, é o dano da segunda morte. Tem uma diferença. Porque a segunda morte é o lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte.
Geena de fogo. É o que os católicos falam do purgatório. Só que os católicos falam que o purgatório é para terminar a sua salvação. E esse purgatório que eles falam, na verdade, não é para terminar a sua salvação, porque você já é salvo. É para disciplinar. E ele ainda vai acontecer, não está acontecendo agora. Amém, irmãos? Então tem uma diferença, né? Vamos ler mais um versículo e nós vamos finalizar já. Mateus. Mateus 5. Verso 22. Posso ler? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Tribunal de Cristo. Parte B do verso 22. A quem disser a seu irmão raca, estará sujeito a julgamento do sinédrio. E quem lhe disser moré, estará sujeito à geena de fogo. Às vezes na sua Bíblia está inferno. Mas não é o inferno, aquele que nós desenhou aqui e estudamos. Esse aqui é geena de fogo, é disciplina de fogo. É geena, já não é Hades. É assim, ó. Geena. 2 é. Geena de fogo. Esse Geena é um lugar onde purifica, onde era jogado o lixo da cidade. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta perante o altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então vem apresentar a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, que é o irmão, né? Enquanto estás com ele a caminho, ou seja, enquanto você está vivo com ele, né? E ele está vivo também, você está vivo e ele vivo. Para que o adversário não te entregue ao juiz, no tribunal de Cristo, que é Cristo, né? E o juiz ao oficial de justiça, um anjo, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, de modo algum sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Uma das disciplinas, geena de fogo. Outra disciplina, prisão. Está aí. E tem mais, irmãos. Se for estudar mais a Bíblia, tem outros tipos de disciplina também. O dano da segunda morte, geena de fogo. A prisão, porque brigou com o irmão e não pediu perdão. Vai ser preso. Tudo certo até aqui? Conseguiram entender? Avançamos? Amém. Então vamos finalizar. Podemos orar para finalizar? Quero aqui devolver para a pastora. Está orando, finalizando. Depois os irmãos assinam a chamada. Amém, meus irmãos. Estamos evoluindo na presença de Deus. Eu já fiz curso Apocalipse 2 vezes, né? Estou fazendo a 3ª vez. Quanto mais a gente aprende, melhor é, né? Para a glória de Deus. Então vamos estar orando em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus de poder, Deus de glória. É neste dia, nesta hora, neste lugar. Pai, que estamos aqui aprendendo, Senhor Jesus, aprendendo mais de Ti. Pai, abençoa o Teu servo, Senhor, que está aqui nos trazendo, papai. Papai, essa missão, Senhor, que Ele tem de trazer a pregação do Evangelho. Como professor, meu Deus querido, o Senhor vai abençoando ele, dando mais e mais sabedoria. Pai, vai estendendo as tuas mãos. Pai, todo mal-estar que eles estão sentindo, o Senhor vem colocar as tuas mãos e repreender nesta noite. Pai amado, que nós possamos sair daqui, ó Pai, com nossos corações, guardando a Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. E diante da Tua presença, nós estamos aqui, nos dá uma noite em paz, o amanhecer na Tua presença. Que o Espírito Santo de Deus possa estar estendendo as mãos. O Espírito Santo estenda as mãos para nos abençoar a cada dia. Em nome do Senhor Jesus.
Visita aqueles que estão viajando, Senhor, aqueles que não vieram, Pai, mas o Senhor possa estar visitando cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Põe tuas mãos na posição de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo, que reine em nossas vidas, não tão somente agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? posso todas as coisas, Aquele que nos fortalece. e agindo Deus. Quem impedirá? Assim como viemos na paz, voltaremos em paz para o nosso lar, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amanhã tem um culto.